Oi, bom dia, boa tarde para você que está escutando a gente aí no carro, indo trabalhar ou indo para a escola, seja muito bem-vindo. Nesse episódio aqui, nós estamos no terceiro episódio com a Dionara e tá uma história aqui sensacional de superação, de traumas. Então vale muito a pena. Se você não assistiu o primeiro e o segundo episódio, volta lá e assiste o início para você entender mais sobre essa história aqui de superação da Dionara. Antes de falar o resumo, que eu tenho aqui como praxe, todo episódio, vamos falar aqui uma abertura, então, de transformar a si mesmo é o primeiro passo para transformar o mundo à sua volta. Tudo que a gente vem falando aqui. A verdadeira mudança começa dentro. Começa quando a gente decide não ser mais o reflexo do que nos feriu, e sim, reflexo daquilo que escolhemos construir. No Saindo da Matrix, a gente acredita que curar a própria história é uma forma poderosa de impactar tudo ao nosso redor. Nossos filhos, nossos negócios, nossas relações. Por isso esse podcast existe. Para dar a voz quem rompeu padrões, acessou a essência e decidiu viver com verdade e construir a própria realidade. Por que sair da Matrix é mais que um despertar? É caminhar com propósito, com presença e com intencionalidade. Eu adoro essa palavra. Essa é a minha palavra do ano, se eu pudesse elencar assim uma. Muito bonito. E a gente é o agente da transformação desse mundo. Que nem você falou muito também no episódio passado, que a gente precisa co-criar primeiro na nossa mente, acreditar que a gente pode, e aí depois o universo, Deus e a própria vida, a gente mesmo começa a construir a realidade que a gente quer viver. Sim. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, a nossa convidada é Dionara, é mãe, empreendedora, mulher, que decidiu mudar não só a própria vida, mas também a forma como outras mulheres se veem e se colocam no mundo. Depois de romper um relacionamento abusivo e se reconectar com sua verdade, Dionara criou os Segredos de Laura, marca que vai muito além da moda. A gente vai falar hoje sobre transformação, propósito e impacto que uma mulher curada pode ter ao seu redor. Dando continuidade aqui no que a gente falou, de todas as histórias impactantes, de pessoas que provavelmente você atende, assim, o que você verdadeiramente sente hoje e consegue notar a diferença em várias mulheres que você consegue ajudar com o teu propósito que você faz hoje com a loja? Eu acho que só o fato de eu fazer elas se enxergarem como elas realmente são é algo mais impactante. Porque não é só uma roupa, né? Eu acho que a mulher, ela busca também a autoestima, o amor, o carinho, aquilo que falta nela. Muitas vezes as mulheres, elas vão tão profundo sobre isso que elas acabam comprando até em excesso, coisas que elas nem precisam, né? Então acaba mudando, né, o posicionamento daquilo como uma necessidade, né, física, para algo que elas querem completar. Isso vai em roupa, comida, enfim, em várias coisas. Eu falo que tudo quando é sobre excesso, procura investigar o que é aquilo ali. Porque quando é em excesso, alguma dor tem, que você está escondendo e você está procurando uma cura usando muito mais daquilo lá. Eu tive algumas clientes que elas iam na loja e elas compravam absurdamente, assim, o que elas viam pela frente, ou o que eu mostrava. E sempre estavam vestidas com a mesma roupa. Tipo assim, de um formato, né, igual, roupa do trabalho e tudo mais. E eu chegava e perguntava, mas o que está acontecendo? O porquê que elas não estão usando, né, o que elas estão comprando, o que elas estão fazendo? E aí, quando eu fui me aprofundar, é que eu fui entender que, na verdade, era uma dor, né, que ela tinha. E ela procurava, né, como que eu vou dizer? Suprir ali? Suprir, comprando roupa. E aí um dia, quando ela chegou na loja, nem servia a roupa para ela. E ela falou, eu vou ficar. Qualquer coisa eu mando ajustar, vou mandar abrir aqui do ladinho. Eu falei, não, você não vai levar.
E ela, como assim você não vai querer me vender? Olha quanto que eu já comprei na tua loja, isso que aquilo. Eu falei, calma, vamos conversar. E aí eu sentei com ela na loja, eu comecei a conversar, ela começou a chorar. Nossa. E se abrir comigo e ela falou, realmente, Gil, eu tô doente, eu acho. Porque eu não uso nem um terço do que eu compro. E aí foi onde eu falei, bom, tem muito mais mulheres assim, porque o meu intuito é fazer com que elas realmente vistam o que elas compram. Não, eu não quero vender em grande quantidade. Eu quero que ela seja uma imagem na minha loja, porque a imagem não é uma marca que está exposta numa parede ou um Instagram que está cheio de fotos lá minha para representar a minha loja, mas é cada mulher que eu visto, ela sai num lugar e alguém chega para ela e fala assim, nossa, que linda que você tá, aonde você comprou essa roupa? Ah, eu comprei na Segredos de Laura. Olha, adorei. Sabe? Então, para mim, isso eu acho que vale mais do que dinheiro. Né? A cliente chegar para mim e falar assim, sabe aquela roupa que eu comprei para ir no evento, ou para sair com meu marido, ou para o meu aniversário, ou para qualquer ocasião? Nossa, eu arrasei. Nossa, recebi vários elogios. Para mim, isso não tem preço, sabe? É a parte assim que eu falo, consegui. Venci, né, essa batalha e fiz com que ela realmente se enxergasse como ela é. Então, a roupa, ela fala muito mais do que apenas cobrir um corpo, né? Ela fala de uma personalidade e dentro da loja eu não quero mudar a personalidade da pessoa, mas eu quero fazer com que ela se posicione realmente do formato que ela quer ser vista. Sim. Então, independente do cargo que você tem, né, independente se você é dona de casa. Ah, eu sou dona de casa, eu não trabalho, eu vivo para minha família, eu tenho que administrar os negócios do meu marido, que tem muito disso. Aí ela fica o dia inteiro de pijama ou de roupa de academia. É verdade. Aí vem aquela parte, eu não sei se meu marido não tá me traindo. Eu não sei, eu tô meio que desconfiada porque ele tá diferente comigo, tá? Daí, minha senhora, e você? Aonde que você tá nesse meio campo aí? Você tá vestida com o quê? Aonde que você se esqueceu? Onde que tá teu brilho? Entendeu? Não é porque você tá em casa que você tem que ficar desleixada. Isso eu trazia muito na pandemia, sabe? Muito, muito forte na pandemia. Eu falava, não é porque você tá em casa que você tem que não pentear o cabelo, não passar um batom. Gente, feminino. É feminino. Sabe? Você lembrar que você tem uma maquiagem, tem mulher que nem maquiagem não usa, mas daí elas falam assim, eu não uso porque, eu nem gosto. Mas não é porque não tem o hábito, né? Então, o cuidado, aquilo de você se cuidar, de você comprar um creme, você passar um creme no teu corpo depois que você toma um banho, esse cuidado é as pequenas coisas, os pequenos detalhes que faz a diferença. Então, no momento que você começa de cuidar desses pequenos detalhes, de se amar e não em exagero, porque tudo que eu faço, tudo eu falei ali atrás, né? Tudo que é em exagero, ela esconde alguma dor. Tem algumas mulheres que às vezes colocam aqueles cílios gigantes, aquelas unhas postiças, aquele cabelão que vem até... Tá, você acha que ela faz aquilo pra quê? Porque ela quer se mostrar, ela quer ser vista, né? Pinta o cabelo de outra cor, né? Tudo tem um porquê, né? Mudei totalmente o que eu tenho dentro de mim para mostrar algo que eu nem sou, mas eu quero pôr para fora, eu quero que me enxergue. Então, o excesso, ele não faz bem. Ele faz um mal tremendo. E dentro da loja eu trabalho muito isso. Então, depois que vira realmente cliente da loja, né, eu sempre gosto de tomar um café, eu entender um pouquinho mais qual é a história que a cliente traz, porque todo mundo tem uma história para contar. E eu sou apaixonado por história, né? E, gente, ela tem um cantinho, que aquele dia eu fui lá, mas depois escureceu, eu não consegui ver. Mas você tem um jardim lá atrás, né? Tem. Coisa mais linda. Ai, dava para pôr as imagens da loja. Tem um jardim, ele é um jardim especial. Eu falo que ele é um cantinho de paz. Onde eu coloquei um balanço, aqueles de madeira, sabe? Então, até quando eu quero me reconectar, assim, né? Às vezes tem aquele dia ruim. Você nunca tá 100%, né? Não existe pessoa que fale, não adianta você dizer assim, nossa, porque a vida da Virgínia é maravilhosa. Não, não é, minha querida. Ela tem as mesmas dor de barriga que você tem. Então, esse fato de você se conectar,
né? Ter a oportunidade de se conectar com a natureza faz toda a diferença. E lá dentro da loja tem esse cantinho, né? Na parte de trás a gente tem um jardim onde você tem essa conexão junto. E eu adoro. Conta aqui, qual que é o endereço da loja, tio? A loja, ela fica na Carlos de Carvalho, Dr. Carlos de Carvalho, no Batel, Curitiba. E a outra loja, ela fica em Castro, na Conselheiro Jesuíno Marcondes. Então vai lá. Vocês forem lá e fala que vocês viram aqui a loja pelo podcast Saindo da Matrix. E tem também o Instagram, né, que é... Vamos colocar aqui embaixo Segredos de Laura. O Instagram da Dia e o Instagram da loja. Tem os dois no Instagrams. E eu também trabalho com o TikTok. Tem o TikTok, tem uma força legal. E no TikTok eu gosto de dar dica de moda. Aí lá no Instagram, no TikTok, eu vou mais direcionado para essa... eu quero fazer eu vou sair, eu quero fazer um ajuste numa peça, mas eu não tenho tempo de ir na costureira. Eu vou lá e te ensino como fazer esse ajustezinho. Como que tá lá no TikTok? Aí no TikTok tá o meu nome mesmo. Vou procurar lá. Uhum. Não te sigo no TikTok. Lá eu tenho uma visualização legal. Vou ver. Eu gosto. Vou te buscar lá então. E me conta aqui, agora a gente já sabe das lojas, do teu sucesso, do teu propósito e o teu coração, dito tudo isso. Você já se reconectou? Você tá bem? Você ainda busca outras coisas? Qual que é o seu sonho, Di? Hoje? Olha, o que você ainda gostaria de realizar? Eu sou uma apaixonada pela vida, né? Então, um dos meus propósitos e os meus sonhos, que eu coloquei como meta agora, é viajar. Eu quero muito conhecer outros países, né? Eu sou apaixonada pela gastronomia, por incrível que pareça. Por mais que eu amo a moda, mas eu amo a gastronomia. Então eu amo cozinhar, eu gosto dessa conexão, sabe? E então é uma das coisas, um dos meus propósitos é eu fazer esse tipo de viagem, né? Então, às vezes, né, a gente gasta e investe em tanta coisa que não te traz nada, não te soma. Eu até falei esses dias para minha filha, ela falou: mãe, eu quero uma festa de 15 anos. Eu falei: que tal uma viagem? Dela: não, eu quero uma festa. Eu falei: a viagem você vai ter recordações, lembranças de um lugar onde você vai poder contar várias histórias. A festa de 15 anos eu tive e para mim não foi legal ali, mas eu senti assim que eu só trouxe coisas para as outras pessoas, né? Então, tive aquele momento da festa e tudo mais e acabou. Depois eu me arrependi muito. Eu acho que uma viagem é algo que você tem algo para contar, porque eu fui em tal país, porque eu tive essa sensação, eu tive esse perrengue, né? Eu tive que passar por isso e aquilo, mas no final foi legal. Eu gosto disso e é uma das coisas que eu quero colocar, porque você trabalha. Eu coloquei na minha mente que eu não quero fazer igual meu pai fez, que meu pai sempre falava: eu vou trabalhar porque quando eu chegar na velhice eu quero descansar. Aí eu quero aproveitar tudo que eu criei. Na velhice ele ficou doente, ele gastou todo o dinheiro que ele tinha para se salvar. Nossa, mãe. Entendeu? Então, do que adianta você trabalhar, você fazer tanto dinheiro, você construir as coisas, se você não vai aproveitar disso? Você não sabe o dia da manhã. Tem que curtir o processo. É hoje, o dia é hoje, sabe? É que nem fala, é um bom dia. E como que você vai fazer o dia ser bom? É você aproveitando ele. Abra o dia como um presente. Que já diz, né? Hoje o dia é o presente. Então é o agora. Se você não souber viver agora, tem muitas pessoas que vivem no futuro, né? Só sonhando e querendo alcançar, almejar alguma coisa, e ela acaba não vivendo o processo que está aqui, né? E eu falo muito sobre isso. Cheira uma flor, sabe? Olha um passarinho voando. Se conecta com as coisas que estão real aqui acontecendo. Não leva tudo a ferro e fogo. Porque muita das coisas que acontecem, que a gente vive naquela pressão psicológica do trabalho, né, de família, de filho, de marido e disso, daquilo, bastou um risquinho no fósforo ali para o negócio pegar fogo e você se explodir. Então, para você chegar nessa proporção, saiba que você aguentou muita coisa para explodir. E para que isso acontecer?
né? Então você acaba adoecendo, você acaba se sentindo mal, você acaba não se amando. Aí começa a vir toda aquela poluição do mundo, né? Aqueles pensamentos onde que vão te enclausurar num balão ali onde que você acha, não, é isso daqui que eu tenho para mim e acabou, né? Eu vou viver isso daqui e você acaba vendo defeito até onde não tem. Uhum. E rotina, assim, de conexão, que nem tu falou, se reconecte. Quais foram os hábitos que tu fez que também contribuiu para essa mudança de mentalidade? Meditação. Sério? Tu medita? Meditação de manhã. Eu tento meditar, Dionara, mas como é que faz? Tipo, porque você fica ali, daí a mente vai, eu penso demais. Como é que eu faço? É porque você precisa dominar a tua mente, não ser dominada pela tua mente. Enquanto você não aprender a bloquear os teus pensamentos e fazer a tua mente entender que você sim manda nela e não ela em você, é algo que leva um processo, entendeu? Então, que nem eu falei, tudo que é repetido, que você faz por repetição, uma hora ele vai enganjar. Eu, as primeiras vezes, vou te falar, eu chegava a ficar ansiosa, sabe? Eu ficava ali, vai acabar. Eu acho que já deu tempo, sabe? E aí, depois, eu comecei a colocar isso como um benefício. O que eu tô olhando? Eu tô com pressa por quê? Qual o tempo que eu tenho para mim? Então, esse tempo é meu. É o momento que eu entro dentro do meu eu e eu digo lá pra minha criança interna, oi, eu tô aqui. Você medita todo dia? Você não tá sozinha. Quanto tempo? Eu geralmente faço uns 10 minutos, não precisa ficar uma hora, não. Você pensa acordo, em nada? Você não, pensa em nada? Eu coloco, sempre coloco ou uma música, ou eu coloco uma oração, sabe? E a partir daquilo ali, ele já dá uma... Eu parei com a mania de pegar o celular quando eu acordava, porque daí você desliga o despertador, e aí você já abre, daí abre o WhatsApp, daí tem mensagem fulano, ciclano, beltrano, e eu não sei o que lá, daí você já abre uma rede social, daí você já levanta, meu Deus do céu, eu tenho que levar filho na escola, e eu tô atrasada. Atrasada pra quê? Entendeu? Então, no momento que você começa de fazer meditação, sabe aquelas pessoas que, tipo, quando você vai conversar, aparece o bicho preguiça? Sabe? Mais ou menos assim, você aprende, tipo, cara, pra que tanta pressa? Então, eu faço yoga às quartas-feiras. E lá na yoga eu consigo. Uhum. Mas ainda não consegui, tipo, meditar assim e ficar, sabe? Sabe o que é legal você começar de fazer? É você induzir o teu sono. Começa à noite. Você coloca, fica a dica aí para quem tem vários vídeos no YouTube, aonde você faz, tem as músicas, tem até aí no YouTube. Deve ter no Spotify. No Spotify também tem ali as meditações guiadas. Aí eu coloco já para dormir uma meditação guiada, sabe? Aonde que aquilo ali vai fazer, induzir, e aí o meu pensamento, porque assim, nós cocriamos o nosso dia que vai acontecer, nós já cocriamos ele à noite. Então, se você dormir acelerada, se você dormir com o teu pensamento focado naquilo, meu Deus, eu tenho isso, aquilo, não sei o que lá, eu tenho que matar não sei quem, não, você nem eu tenho que atropelar dormir. Não sei quem, eu tenho, sabe? Tipo, você já vai dormir, de manhã você vai acordar ligada no 220, sabe? Tipo, armada ali pra guerra. Então, eu já começo à noite trabalhar a minha mente para no outro dia eu já acordar bem. E o que eu durmo sempre é com um copo de água do lado. Eu faço isso, eu coloquei isso como um bem-estar para mim. Eu tomo um tanto da água e aí eu deito, tomo minha melatonina, deito, coloco a minha meditação ali guiada. E aí, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é tomar o resto da minha água. Que aquilo que eu pensei, aquilo que eu meditei, volta tudo na minha mente novamente. E Olha é automático. Só. Automático, uhum. Vou testar. Vou fazer. E aí, a meditação é algo, assim, primordial, né? Segundo, ter um tempo para você. Quando você sentar de manhã para tomar o café da manhã, toma o café da manhã.
sabe? Faça por você. Faça algo gostoso, sabe? Faça sabe aqueles café da manhã que nem de hotel? Sabe? Eu gosto de fazer um omelete, colocar um cheirinho verde. Gente, não precisa ser rico para isso, sabe? É o fato de você colocar um tempo. Ah, mas eu tenho que acordar muito cedo porque eu tenho que sair correndo porque eu trabalho longe e tudo mais. Tá, e se você acordar um pouquinho antes? E se você dormir um pouquinho mais cedo? Sabe? Muda, vira a chave. Vira a chave. Porque no momento que você mudar o teu comportamento, as outras coisas vão mudar. Enquanto você não mudar o que você tá andando, no formato que você tá andando, nada vai mudar na tua vida. Tem uma frase do Albert Einstein que eu adoro. Tanto é que ela tá no meu TCC. Ela tá no meu TCC que é... Você vai conseguir os mesmos resultados fazendo a mesma coisa. Então, para você conseguir resultados diferentes, você tem que ter atitudes diferentes. Sim. Aí, na verdade, a frase dele é burrice você querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. É mais ou menos assim, sabe? E é verdade, o problema é que a gente às vezes tá na mesma rotina, aí a gente só reclama, aí a gente quer que simplesmente o maná caia do céu, que as coisas comecem a conspirar a nosso favor, sendo que a gente não faz nada antes, né? Sim. E a lei do pensamento, ela é muito forte, ela é muito impactante. E eu posso dizer que eu sou a prova viva disso, porque lá atrás, quando eu quis comprar o meu carro, eu tinha o Palio, né? E aí eu queria comprar um outro carro e eu falava, meu Deus, como que eu vou fazer isso, né? Porque eu recém tô começando, faz 6 meses que eu comecei com a empresa, mas eu tinha uma vontade, um desejo de ter um outro carro para poder me locomover, porque daí eu viajava para buscar roupa naquela época, tudo mais. E aí eu falei, bom, eu vou começar a cocriar na minha mente. E eu debaixo do chuveiro lá, meu olho fechado, e eu me imaginando dirigindo o carro na estrada, sabe? E eu imaginava que ele tinha um teto solar, que isso, que aquilo. Aí um dia eu lembro que eu tava tomando café com meu marido na época, e daí ele... O que você tava falando debaixo do chuveiro que eu escutei? Daí eu falei, e nada. Eu falei, eu tava dirigindo meu carro. Dele, você tá louca? Eu falei, não, eu tava dirigindo o carro. Eu tava conversando e cantando como se eu estivesse viajando, assim. Aí ele falou, e você acha que você pensar sobre isso vai acontecer? 3 dias depois o carro apareceu pra mim. 3 dias? 3 dias. Olha só. E aí apareceu assim, tipo... A oportunidade. A oportunidade do carro. E eu falei, meu Deus, é o carro. Eu não era, tipo assim, eu não imaginei a marca, mas eu imaginei o interno do carro, sabe? Eu queria um SUV, eu queria um teto solar. Quando eu vi o carro, eu falei, gente, é o carro. O carro veio até mim. Isso já aconteceu com várias coisas, com a minha loja foi assim. Então, a força do pensamento, você colocar isso como um peso grande para você. É que nem a tua história, né? Você trabalhava numa empresa, você saiu de lá acreditando que você poderia fazer algo por você. E olha onde que você está hoje. É o início? Mas pode ser que esse é o passo que você precisava dar para o teu sucesso muito maior. Sim. Né? Então, a gente só vai saber disso se a gente fizer. É que nem a mãe quando falava assim, ó, eu não gosto, não quero comer, eu não gosto disso. Não, prova primeiro. Prova para depois você dizer que você não gosta. Então, é um processo. Você vai ter que experimentar, você vai ter que ver. E é de fato, os maiores inventores do mundo, eles quebraram muito a cara. Muito. Né? O dono da Apple, Coca-Cola, né? McDonald's. Tipo, todos quebraram muito a cara antes de chegar onde chegaram. Então, tipo, nossa, porque eu já me ferrei muito, porque eu não levo jeito para isso, porque a minha empresa faliu, porque eu não vou voltar para a vida de CLT, porque era mais fácil. E quem disse que é mais fácil? É porque ali você prefere algo que vão te oferecer migalhas, onde você vai viver só daquilo ali e você não vai viver o teu propósito. Aí você vai deixar a próxima eternidade ou outra pessoa vir e representar você, né? Eu coloquei como meta, falar, não, eu vou fazer todos os meus processos aqui
e vou me curar. Esses dias eu até conversei com meu irmão, falei, olha, eu tô curando tudo que tem dos antepassados, falei, tô fazendo uma limpa para os próximos que virem, ninguém vai passar perrengue. Eu falei, vai acabar tudo por aqui. Muito boa. Eu também tô nesse projeto aí, tentando também salvar Deus e o mundo e para que eles acordem. Muito bom. Antes eu vou fazer aqui o resumo desse episódio, e aí tem uma última pergunta para você, Gil. Aqui, se você pudesse deixar um recado para quem agora quer realmente despertar e começar a sair da Matrix, ascender aí para viver a vida que sempre sonhou, qual seria? Eu acho que a primeira coisa é acreditar em si e buscar conhecimento. Eu acho que o conhecimento, ele te leva além do que você pode imaginar. Né? Não adianta você sonhar e desejar, ou só ouvir, ou só falar. Né? Deus te deu 2 ouvidos, 2 olhos, mas uma boca só. Então, o fato da gente aprender a ler e a escutar mais, faz a gente engrandecer. Porque você reclamar das dificuldades que você tem é muito fácil, mas você não imagina o quanto mal você está fazendo para a tua própria vida só reclamando do que você tem. O universo, ele nunca vai te entregar mais, porque você só reclama. Então, colher um conhecimento, estudar, hoje em dia tem muito acesso, né? Você pode baixar podcasts que tem de livros. Tem várias formas, né? Você não precisa comprar mais o livro físico para você ter o conhecimento. Hoje em dia tem vários mentores também super renomados que sempre estão postando algo. Então, o fato de você procurar o conhecimento faz com que você mude a tua história. Eu concordo total. E sabe uma coisa que eu vivi outro dia? Porque assim, eu gostava de ler muito na adolescência, mas eu lia romance, essas coisas. Nada que você fosse aprender grandes coisas. E aí eu tinha uma certa dificuldade de ler esses livros de autoajuda. Eu achava na minha cabeça livro de autoajuda e tal, né? Muitas vezes. E aí eu fui num evento lá do Joel, e o Joel falou um negócio que, putz, abriu minha mente. Que coisas que você gosta de fazer, assiste, assim. Vai ver lá, pra você perder tempo, enfim, filmes de romance, que ele citou até esse exemplo, e eu me encaixei exatamente. Mas aquilo que vai fazer você prosperar na tua vida, seja financeiramente, ou seja com uma evolução espiritual, ou uma evolução ali pessoal, vai vir através de livros, não adianta. E vai vir através do conhecimento que essas pessoas, elas estão deixando nos livros, porque você compra a cabeça delas. Então a gente tem que pensar na leitura como se fosse uma forma da gente prosperar. Ou seja, ganhar dinheiro. E aí quando ele falou isso, putz, daí despertou pra mim assim, sabe? É óbvio. E aí eu comecei a ler de uma forma diferente, assim. Realmente, com o intuito de entender, captar aquela cabeça daquela pessoa que escreveu aquele livro e, de fato, eu usar aquilo em meu benefício. E não para me satisfazer emocionalmente, porque daí você busca outras formas. O livro a gente tem que usar com um propósito já de evolução. Seja pessoal, seja profissional, ou seja espiritual. Outro livro que eu acho impactante também é Mais Esperto que o Diabo. Ah, sim. Com certeza. Esse livro, ele traz muito esse fato de você não acreditar que você é capaz. De você abrir negócios e vender e fechar negócios porque você acha que aquilo ali não é para você. Né? Então, ele traz uma potência muito grande. E você falou que quando você era menina você gostava de ler, depois você parou. Eu, quando era menina, eu gostava de escrever poema. E os poemas que eu escrevia era totalmente... Isso veio agora na minha mente, porque eu nem lembrava mais disso. E os poemas que eu escrevia, todos eram falando sobre o universo, sobre desejos, sobre autoestima. Menina, eu tinha 8, 9 anos. Olha quanta coisa, né? Que você já... Eu nem lembrava. Agora, você falando isso, veio esse insight na minha cabeça, eu lembrei. Minha mãe deve de ter algum caderno lá, porque minha mãe guarda tudo, né? Ah, você tinha que pegar. Ela deve, quando eu for pro Rio Grande, eu vou procurar. Ela deve de ter algum caderno, alguma coisa escrito dos poemas que eu escrevi. Lembrei disso agora. Odi, eu agradeço.
falando aqui do resumo, então, do que a gente falou nesse episódio. Pequenos cuidados de amor consigo mesma. As atitudes começam... Não, a mudança começa com atitudes. Sim. E as atitudes não precisam ser grandes. Não. Elas podem ser pequenos cuidados, né? Sim. Tomar um café... Deixar o cabelo paz, solto, se puder. Usar uma maquiagem. Muito bom. Né? Meditação. Isso tá na minha listinha que eu tenho que começar. Isso. E eu acho que, não é coisa de doido, não. Eu acho que vocês deveriam repensar aí também. E talvez buscar uma certa forma de se reconectar. Acreditar em si é a mensagem final e buscar conhecimento. Então, eu acredito nisso também. Totalmente. E a fé, né? A fé. Não, a fé... Eu acho que é uma das coisas que a gente se perde no meio do caminho, é aquela coisa de... Ai, meu Deus do céu, né? Tô passando por essa dificuldade, me ajuda. Mas quando tá tudo bem, tudo legal, você esquece disso. Verdade. Ontem mesmo aconteceu um fato assim comigo e me veio muito isso na mente, né? Eu passei por uma situação e aí isso me trouxe uma certa dor dentro do coração. E naquele momento que eu senti aquilo, parece que Deus conversou comigo e falou assim: filha, se eu, que fui o Pai Celeste, eu fui renegado por tantos filhos, né? Essa dor que você está sentindo é apenas algo de uma pontinha do que eu senti. Então aguarde e verá, sabe? Então, tipo, parece que aquela mensagem veio na hora, assim, para me acalentar. Te acalmar. Então, a fé, eu falo, a fé realmente ela move moinhos e montanhas. Né? Não esquecer de Deus. Toda manhã eu faço eu tenho o meu caderno, que toda manhã, quando eu vou tomar café da manhã, eu tomo café e eu faço o meu caderninho lá, onde que é o meu bom dia, que eu dou o meu bom dia com Deus, né? Então, tipo, eu escrevo o meu diário. E eu não escrevo ali, tipo, ai, Deus, eu quero que você me dê isso, eu quero que o meu dia seja tal. Não. O que eu escrevo lá no caderno é os sentimentos que eu tô tendo naquele momento. Ou como eu acordei, sabe? Então, aquilo ali me traz também um certo vínculo com Deus, né? E eu deixo lá o meu caderninho junto com... Eu tenho uma imagem, né? Eu sou devota a Nossa Senhora também, então eu tenho uma imagem ali e eu deixo o meu caderno ali como um sentido de proteção. Olha só. Eu faço devocional todo dia também. Quase todo dia. Tem dia que falha, né? Por algum motivo, mas eu também faço. E eu sinto que quando eu não faço, o meu dia meio que desanda, sabe? Parece que quando você não acorda e se conecta de alguma forma, não dá certo. Sim. Eu já testei e não dá certo. Então, isso é hábito. Sim. E aí, na fé, eu também concordo super, assim... Tem uma galera aí que não acredita. Se você não acredita em Deus, mas tem que acreditar em alguma energia. E nós somos feitos de energia. Sim. Então, de alguma forma, a gente tem que se conectar com essa energia e entender. As pessoas, elas podem dizer que elas não acreditam. Tem algumas pessoas que não acreditam em Deus, mas acreditam na lei do universo. Cada um vai levar de uma certa forma e tá tudo bem, né? Tá tudo bem. O fato é de você acreditar que tem uma força maior, sim. Exatamente. Né? E a conexão, ela faz toda a diferença. Concordo. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. De verdade. Foi maravilhoso. Foi mesmo. Adorei. E, gente, segue aí a Dionara. Me segue também para mais e assiste os outros episódios. Acompanhe aqui que na quarta-feira agora vai sair o primeiro episódio dessa trilha com a Dionara. Tá bom? Até a próxima. Até.